Olá, está começando mais um programa Saúde para você. E o tema de hoje é violência humana. O que leva uma pessoa a chegar no ponto máximo da agressividade contra uma outra pessoa? E quem conversa comigo sobre este tema é o psicólogo Egnaldo Mendes. O programa Saúde para você vai para um breve intervalo. Não saia daí, voltamos já. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o psicólogo, Dr. Egnaldo Mendes, sobre violência humana. Olá, Egnaldo, seja bem-vindo aí aos nossos estúdios. Olá, Marinalva. Obrigado pelo convite. Egnaldo, fala pra gente primeiro, uma pessoa, ela nasce agressiva? Uma pessoa nasce violenta? Primeiro é importante separar a agressividade da violência. A violência é uma resposta da agressividade. Todos nós nascemos com essa agressividade. Em outras palavras, a gente pode chamar essa agressividade de energia ou de pulsão, né? Mas todos nós nascemos, de certa forma, agressivos. E aí a gente tende a refletir essa agressividade a partir da violência, o que a gente vê dos meios de comunicação, na vida no dia a dia. Tá, então uma pessoa ela tem essa agressividade natural. Isso. E com o passar dos anos, né, com o crescimento, é que isso vai sendo moldado, é isso? Exatamente. É claro que a gente tem que considerar todas as influências, né? O meio, né? O meio social, cultural, no nosso caso, os meios de comunicação, né? Mas nós nascemos com essa agressividade como uma energia, o que explica, de certa forma, né, os nossos sentimentos de raiva, ira, ódio, o que nos leva, às vezes, a uma resposta a refletir na violência, aquele sentimento de agressividade que nós temos. Agora, Egnaldo, quais são os primeiros sinais da agressividade, então, como doença, né? Quando é que a pessoa precisa se preocupar realmente com a agressividade, que não essa natural, né, de energia que a gente já nasce com ela? Olha, se torna, na verdade, um transtorno quando nós perdemos totalmente o controle sobre ela. Uma coisa é você ter a consciência de que você está com raiva daquela pessoa, que naquele momento ali o seu desejo é de matar aquela pessoa. Tá, isso é da agressividade, isso é do ser humano, isso acontece mesmo. Outra coisa é o acontecimento em si. E a forma como isso acontece, a frequência como isso acontece, é que vai dizer se você está vivendo um transtorno, se é próprio da agressividade. Por outro lado, é importante a gente entender que alguns reflexos dessa agressividade, da violência, pode também ser, de certa forma, como uma resposta à situação que nós estamos vivendo. Explicando. Alguém pode, por exemplo, entrar na minha casa e eu posso, de certa forma, violentá-lo, quer dizer, querendo me defender. Não deixa de ser violência, não deixa de ser um ato de reflexo da agressividade, mas eu estou diante de uma situação, como instinto de vida, né, uma forma de me proteger, e eu vou estar usando a violência. Outra coisa é eu planejar essa violência. Aí, quando isso se torna uma frequência na minha vida de planejar essa violência, aí que nós diríamos que isso já se tornou um transtorno, e não apenas essa agressividade que todos nós temos. Agora, Egnaldo, essa agressividade, por exemplo, consequência, né, da bebida alcoólica ou da droga, ela é diferente, né, dessa agressividade que a pessoa nasce com ela e não é trabalhado, né? Certo. Na verdade, quando uma pessoa ela está bebendo, ela tende a ficar mais agressiva. Aliás, minto, né? Ela tende a responder ou a refletir mais a sua agressividade. O que ela é, ela é. Ou seja, o algo permite que ela seja ela mesma. Às vezes ela quer falar alguma coisa com uma pessoa, e com a bebida ela acaba falando. O álcool vai acentuar isso. Exato, vai acentuar. Vai, de certa forma, permitir que ele faça aquilo que ele já estava querendo. Não foi o álcool que tornou ele mais agressivo. O álcool só deu possibilidade dele ser ele mesmo. Se a gente olhar conscientemente, a gente tem dificuldade de controlar a nossa agressividade.
E quando a gente bebe, né, no caso do álcool ou qualquer outra droga, nós perdemos nosso nível de consciência. Então, ou seja, nós perdemos mais ainda o nosso controle. Por isso que às vezes as pessoas brigam no trânsito, né? Às vezes acaba bebendo e vai brigar, ou em algumas festas, né? Às vezes a pessoa até é tranquila, ou aparentemente se apresenta tranquila. Mas como ela bebe, naquele momento ali, é como se o álcool autorizasse, entre aspas, a agir com aquela agressividade, ou a responder a partir da agressividade com aquele tipo de violência. Ginaldo, e a droga? É a mesma coisa do álcool? Até porque o álcool também é uma droga, né? Quer dizer, a bebida, a cerveja, o vinho, a cachaça, o uísque, quer dizer, né? São drogas também. Mas agora eu falo assim da droga cocaína, né? O crack, maconha. Responde da mesma forma? Sim, responde até de certa forma mais intensa, porque nós estamos falando de drogas mais intensas, de drogas mais fortes. Quer dizer, a pessoa, a partir do momento que ele perde mais o nível de consciência, a possibilidade dele se tornar ou refletir maior a sua agressividade é mais certo, né? Por isso que ele tende a roubar, por isso às vezes ele pode até matar por causa da droga. Ele está agindo mais inconscientemente. Por isso que eu repito, se conscientemente nós temos dificuldade de controlar a nós mesmos, de controlar a nossa agressividade, quando nós estamos mais no nível inconsciente, o que a droga nos provoca, qualquer tipo de droga tende a nos provocar, quer dizer, menos controle sobre essa agressividade, o que nos faz sermos mais violentos. Agora, Ginaldo, até que ponto, né, o meio em que a pessoa vive influencia nessa agressividade? Ou acentua? Quando nós falamos do meio, é importante ressaltar da família, né, a própria cultura, o próprio meio de comunicação. Eu estava assistindo o programa de televisão ontem, né, Cidade Alerta, inclusive, e aí eu estava vendo a questão da violência, né? E qual que é o sentimento que eu tenho quando eu assisto um programa desse? Normalmente meu sentimento é o sentimento de violência, né? Quando eu vejo alguém matando o outro, quando eu vejo alguém violentando o outro, eu também crio um sentimento de violência. Eu crio um sentimento, naquele momento ali, eu me permito a agressividade. O meu desejo naquele momento ali é que aquela pessoa morra ou que aconteça alguma coisa com aquela pessoa. Então o meio ele pode me influenciar de diversas formas, até porque ele está publicando o acontecimento, e está despertando em mim essa agressividade e às vezes eu não consigo controlar diante daquele sentimento que eu estou vivendo, que os meios estão me transmitindo. Agora, Ginaldo, a educação dos pais, a educação, ela pode amenizar essa situação? Com certeza. A gente tem que entender a educação como uma forma de criar responsabilidade consigo, responsabilidade com o outro. E toda educação, ela tem como essência limite, o seu limite, o limite do outro. É uma forma de controlar essa agressividade. E quando você controla a agressividade, você aprende a lidar com o outro. E a educação, né, quando nós falamos de relação familiares, essa educação, ela é muito importante porque aquilo que a criança vê, aquilo que o filho vê, é aquilo que ele tende a repetir. Ou seja, o filho vê o pai violentando a mãe. Ele tende também a violentar a sua esposa, porque aquilo passa a ser para ele algo normal, algo comum, aquilo que ele assiste. Então os meios, a família, ela influencia diretamente no nosso comportamento. Ou seja, nós temos essa agressividade, temos o comportamento violento que a gente recebe aí das nossas relações familiares, às vezes dos próprios meios de comunicação, e isso, de certa forma, faz com que eu tenha um comportamento violento. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o psicólogo Ginaldo Mendes sobre violência humana.
Agora, Eguinaldo, nós temos agora uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. Como a família deve lidar com um filho que agride a mãe? Então, Eguinaldo, como que a família num todo, a própria mãe agredida, os irmãos, as pessoas que convivem ali junto nesse ambiente de agressividade, como é que elas devem lidar com esse agressor? É importante descobrir qual que é a raiz. Se a raiz é o próprio comportamento dos pais ou o comportamento da família, que no caso de uma criança, ela tende a responder a partir daquilo que ela recebe. É claro que a criança tem aquilo que é do infantil, né? E como nós estamos falando de agressividade como algo inconsciente, e a criança ela está mais no nível inconsciente do que consciente, e ela recebe todas essas informações das suas famílias, a primeira informação que ela recebe, inclusive é dos seus familiares, é importante descobrir qual que é a raiz, porque às vezes a raiz é a própria família. Às vezes os pais brigam, às vezes os pais eles se agridem por palavras, e às vezes a criança ela tende a responder. Ela responde às vezes com um chute na mãe, às vezes batendo no pai, às vezes gritando alto, mas aquilo ali para ela é uma resposta. Não dá para dizer que aquela criança vai crescer violenta, que esse comportamento vai levá-la a ser assassina, não. Mas e se a família, né, tem uma relação tranquila, saudável, o pai e a mãe vivem bem, os familiares vivem bem, e de repente tem um caso de uma criança que ela tende a agredir as pessoas, ou tende a violentar as pessoas com palavra, com tapa, né? Primeiro, descobrir, né, a causa. Pode ter uma causa fisiológica. Às vezes a criança, por um problema de saúde, como ela não consegue falar dessa dor, desse sofrimento, ela usa o quê? Ela usa o corpo. Ela poderia usar o choro, ela poderia usar a pirraça, mas ela pode também usar, né, a agressividade ou a violência. Descobrindo qual que é a raiz, aí sim, vamos tratar essa criança. Se for uma questão comportamental, a própria terapia, né, a terapia infantil, vai ajudar essa criança, a partir do lúdico, a desenvolver uma forma de lidar com o seu comportamento, de lidar com a sua agressividade, para que ela não cresça refletindo em tudo a sua violência. Reconhecendo que todos nós somos agressivos, reconhecendo que todos nós na nossa vida já, de certa forma, violentamos alguém com alguma coisa ou outra. Agora, Eguinaldo, o que leva uma pessoa a matar, por exemplo? Que tipo de descontrole é esse? A psicanálise explica isso? Olha, me lembro de uma carta que o Einstein escreveu para Freud, perguntando para ele se era possível acabar com a agressividade humana. E o Einstein escreve mediante a guerra. E guerra, nós sabemos, é morte, violência e violência. O Freud responde para o Einstein dizendo assim, olha, dizem que há uma cidade, há um país onde as pessoas não são agressivas, onde as pessoas não são violentas, mas nós não sabemos onde essa cidade fica, nós não sabemos onde que é esse lugar. É como se o Freud estivesse dizendo para Einstein que isso é quase impossível, né? É do ser humano a violência, é do ser humano a agressividade. É claro que vai variar de cultura para cultura, de lugar para lugar, de educação para educação, mas há agressividade no ser humano. Quando nós falamos de morte, é importante entender que morte que nós estamos falando. A morte, às vezes, ela tem um objetivo específico. Às vezes, é uma forma de pagamento a alguém que fez o mal para o outro e esse outro que foi ferido por causa dessa relação trama uma morte com relação a este outro. Mas, por outro lado, a gente pode perguntar por que existe essa cultura de morte? Por que as pessoas tendem a matar o outro? Por causa do medo? O medo pode ser, sim, um fator. Às vezes a pessoa tende a destruir aquilo que, de certa forma, desperta o medo dela. Por outro lado, né, repito, a agressividade leva à violência. A violência, a morte, ela é um ato de violência. E quando as pessoas deixam, elas perdem o controle sobre si, elas começam a trabalhar, ou seja, elas começam a desenvolver esse ato de violência que é a morte. E aí pode criar um hábito, né? Às vezes a pessoa, ela mata, né, a primeira vez, e depois, quer dizer, acaba criando um hábito, né, como se o hábito fosse o motivo da morte. Para ela passa a ser normal, para ela passa a ser tranquilo. Mesmo
que isso culturalmente não seja tranquilo. Mas para ela, aquele comportamento passa a ser tranquilo. Agora, Aguinaldo, o noticiário, né, a mídia, né, divulga notícias de violência toda hora, né, todo dia, infelizmente, e de todas as formas de violência. Agora, você acha que isso estimula ainda mais a agressividade nas pessoas, né, que estão assistindo, que estão vendo aquilo todos os dias? Encoraja de alguma forma? Eu acredito que sim, que se nós tivermos a oportunidade de entrevistar uma pessoa que acabou de assistir um programa, que o centro dele é a agressividade, é a violência, assassinato, roubos e companhia limitada, e você fizer uma pergunta para aquela pessoa relacionada àquele acontecimento, normalmente ela vai responder que aquela pessoa que teve aquele ato de violência, ela deveria morrer ou deveria sofrer da mesma forma. Ou seja, nós fomos influenciados pela informação que nós recebemos. Ou seja, nos tornamos da mesma forma. Esse nosso desejo de direito, esse nosso desejo de justiça, não é uma outra coisa senão uma justificativa ou uma forma de nós usarmos a violência sem, de certa forma, violentarmos. Porque o nosso desejo naquele momento ali, a partir da influência do meio de comunicação, daquilo que nós assistimos, é de que aconteça a mesma coisa com aquela pessoa. Ou seja, nós não somos diferentes. Naquele sentido, nós somos iguais. Porque o que nós bebemos de informação entra na nossa vida, né, no nosso comportamento. E aí é fácil porque se eu a tarde inteira fiquei assistindo um programa desta forma, né, um programa que tem como centro a violência, eu vou chegar em casa e eu não vou chegar tranquilo. Eu vou chegar com aquele programa dentro de mim. E aí, às vezes, a esposa vai fazer uma pergunta e eu vou responder com agressividade em relação a ela. O meu filho vai fazer uma pergunta e vou responder com agressividade com relação a ele. Às vezes eu não consigo separar, às vezes eu acho que é só o trabalho. Sim, o trabalho vai te influenciar, outras coisas vão te influenciar. Mas aquele programa, de certa forma, ele influenciou para que a sua agressividade se manifestasse. Poderia ser um sentimento de indignação? Sim, um sentimento de indignação, que não deixa de ser uma agressividade. Se eu tiver uma oportunidade, eu também faria da mesma forma. Ou seja, eu agrediria de forma violenta aquele que violentou. E agredir de forma violenta aquele que violentou também é uma violência. Agora, Aguinaldo, o tratamento, né, para a pessoa que tem agressividade como doença seria terapia, medicamento? É importante entender que a agressividade ela é uma constante na nossa vida. Nós seremos sempre agressivos e teremos atos de violência, ou seja, com palavras, ou seja, com atos, mas sempre teremos como reflexo da nossa agressividade a violência. Quando a gente fala de tratamento, nós estamos falando do descontrole dessa agressividade, do reflexo constante dessa agressividade nos nossos comportamentos, nas nossas relações. A terapia vai ajudar em quê? Vai ajudar, primeiro, no autoconhecimento. Eu sei que eu sou agressivo, eu sei que eu sou violento, mas por causa de morar numa sociedade, viver uma sociedade, eu preciso lidar com regras, eu preciso pensar no outro, eu preciso ajudar o outro. Ou seja, eu preciso controlar a mim mesmo. Nesse sentido, a terapia, né, o tratamento, vai me ajudar a ter controle sobre os meus atos, reconhecendo que a agressividade está dentro de mim. O desejo não vai sumir porque eu estou em tratamento, mas o tratamento vai me ajudar a controlar o desejo, que é uma constante na minha vida. Vou assistir um programa de televisão, vou ficar revoltado, vou ficar indignado, vou às vezes ter vontade de matar, mas eu não vou matar porque eu controlo a mim mesmo, eu controlo os meus atos, eu controlo as minhas atitudes. Nesse sentido, o tratamento ele é muito importante. Ok. Tá aí mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, Aguinaldo, no nosso programa hoje. Eu que agradeço. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para gente? O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!